Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Gostaria de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 até o versículo 16, bastante conhecido por todos nós, amém? Diz assim: Vós sois o sal da terra e, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Amém? Gostaria, antes de começar a explicar o texto, fazer uma oração. Peço que aí onde você está mesmo, você ore comigo, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos por esse momento que nós estamos na Tua presença. Nós somos gratos pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pelo cuidado, pela vida, pela saúde. E nós te pedimos que o Senhor nos conserve em paz, nos conserve bem, nos conserve na Tua presença, te buscando e buscando ouvir a Tua voz. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, quando nós vemos textos bastante conhecidos, é bem comum nós, de certa forma, rejeitarmos, né? Não porque ele não tenha validade, mas porque é provável que você já tenha ouvido mais de 10 vezes alguém falando sobre o crente ser sal, o crente ser luz, ou algo assim do tipo, né? Mas o que interessa na palavra de Deus não é você aprender alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém sabe. Muitos pregadores cometem esse erro. Eles querem encontrar na Bíblia coisas que ninguém nunca viu, coisas que ninguém nunca percebeu. Ele quer achar textos que ninguém nunca leu. E é uma coisa bastante difícil. A Bíblia tem aí quase 2000 anos das pessoas estudando, né? O Antigo Testamento vai ter aí quase 4000 anos, muito tempo, né? Para as pessoas lerem, examinarem. E é extremamente difícil alguém encontrar coisas que ninguém nunca encontrou antes, né? Não que o Espírito Santo não possa nos capacitar para ver coisas novas. Ele pode, faz isso a todo momento. Nós, quando vamos ler a Bíblia mais de uma vez, nós sempre percebemos coisas que da outra vez nós não tínhamos percebido. Nós lemos textos que agora fazem mais sentido para nós, coisas desse tipo, né? Que não significa que aquilo não estivesse lá. Só significa que agora nós percebemos. E o ser humano tem uma tendência a se acomodar e a rejeitar tudo aquilo que ele já conhece, né? Então, quando uma pessoa já conhece o caminho para casa, mais ou menos vai fazer esse trajeto de carro, ela costuma correr mais, prestar menos atenção. Quando uma pessoa já está acostumada com o ônibus, né? Dorme e às vezes quando a pessoa corre muito perto de casa, ela acaba sofrendo acidente. E quando alguém dorme no ônibus, essa pessoa acaba perdendo o ponto. E essa é a questão. Quando nós ignoramos as verdades mais básicas da Escritura, nós acabamos perdendo verdadeiras preciosidades, verdadeiras oportunidades da nossa vida. Nós perdemos a palavra de Deus em nós justamente quando nós achamos que já sabemos de tudo. Justamente quando nós achamos que ela não tem mais o que agregar. E, na verdade, a palavra de Deus ela sempre tem algo a agregar. A própria Bíblia vai dizer diversas vezes a respeito de si mesma, não que ela se renova, né? Alguns vão dizer, não, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder para nos dar vida. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele tinha consciência de que a única coisa que daria vida a um homem, que daria poder para um homem viver
e agradar a Deus seria a própria palavra de Deus. E é por isso que nós não podemos ignorá-la, porque ela tem poder. E mesmo os textos mais conhecidos como esse que eu acabei de ler, têm poder para nos mudar, tem poder para nos fazer repensar certas coisas. A questão toda é que apesar de nós já termos ouvido 1 milhão de vezes, 1000 vezes já ouvimos, né? Como que a nossa vida é afetada pelas tantas vezes que nós ouvimos? Como é que o nosso testemunho melhorou mesmo após nós ouvirmos tantas vezes a mesma palavra? Uma reflexão que se nós não fizermos, nós vamos viver como se nós já conhecêssemos tudo da Bíblia e vamos viver como se nós nunca tivéssemos ouvido o Evangelho. Então a gente precisa ter esse cuidado. Textos conhecidos não devem ser desprezados. E aqui, nesse que eu li, Jesus ele está no meio da sua pregação mais importante, né? Nós costumamos pegar esses versículos que são bastante conhecidos e desprezados, mas Jesus fez questão de falá-los numa mesma pregação. Para Jesus, tudo isso tinha uma importância muito grande. Jesus estava aqui falando sobre o reino de Deus, falando sobre os aspectos que uma pessoa precisaria fazer para estar no reino de Deus, o que uma pessoa precisaria ter como atitude para ser considerada membro do reino, como alguém do reino precisaria se comportar. Jesus está falando sobre tudo isso. Jesus está ensinando como aqueles que são súditos do reino de Deus devem andar. E como nós podemos ler aqui, né? Jesus está falando, antes de falar sobre sal e luz, Jesus fala sobre as atitudes de um salvo. Ele fala, um salvo, ele tem que ser humilde, ele tem que ser manso, ele tem que ser misericordioso, ele tem que ter o coração puro. E Jesus falando a respeito das muitas atitudes que fazem parte da vida de um salvo, das muitas características de um salvo, ele então faz uma declaração, e aqui Jesus ele é 100% categórico. Jesus ele não deixa muitas dúvidas. Jesus ele usa exemplos bastante claros. O primeiro exemplo que Jesus usa para falar sobre a diferença que nós precisamos fazer na vida das pessoas é dizendo o seguinte: vós sois o sal da terra. É uma afirmação. Jesus não disse assim, os discípulos são o sal da terra, os apóstolos são o sal da terra, as mulheres são o sal da terra, os adolescentes são o sal da terra, a mocidade é o... Não. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Isso significa que a responsabilidade em fazer a diferença, em ter uma atitude diferente com relação às coisas do mundo, ter uma atitude diferente em relação àquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo vive, é uma responsabilidade de todo crente ser diferente. Jesus usa o exemplo do sal, mas esse exemplo não é só para mim. Muitas vezes nós erramos por achar que quem deve ser diferente é o pastor, quem deve ser diferente é o líder, quem deve ser diferente é a minha mãe, é o meu pai, quem deve ser diferente são os meus amigos. E quando nós pensamos assim, nós acabamos caindo naquele velho erro. Mas se tal pessoa faz assim, por que eu não posso fazer? Se o meu amigo faz, por que eu não posso fazer? Se o meu líder faz, por que eu não posso fazer? Se o pastor faz, por que eu não posso fazer? Ainda que o líder faça, ainda que o pastor faça, ainda que a minha mãe faça, ainda que todas as pessoas façam, será que a Bíblia me autoriza a ser dessa forma? Nós temos essa mania de copiar tudo de ruim que as pessoas fazem e ignorar as coisas boas. Tomar maus exemplos para nós e os bons exemplos para não, isso aí eu não consigo fazer, isso aí tem que ser muito crente para fazer, isso eu não consigo, e as coisas que são do mundo a gente acha que é fácil fazer, a gente vai lá e toma para nós e julga atitudes louváveis, mas Jesus está dizendo que a responsabilidade é nossa. Ele não disse que alguns seriam sal e outros seriam não sal, outros seriam outra coisa. Não, disse, vós sois o sal da terra. Vocês são responsáveis por fazer a diferença. Vocês têm a responsabilidade
de fazer algo em favor do reino. Vocês têm essa função. Essa função não é para outras pessoas. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é de cada um de nós que está assistindo, que está participando desse vídeo. Além disso, né? Além de ser uma responsabilidade para todos, Jesus vai dizer: e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Jesus faz essa pergunta e eu estendo aí a todos que estão ouvindo. Eu queria saber o que poderia substituir o sal, né? Aí você fala, não, mas tem outras coisas que são salgadas. Tem outras coisas que são salgadas, mas porque tem sal. O sal, ele é insubstituível, né? Sal, na verdade, não é só um tipo de material, né? Existem os sais minerais, mas nem todos são comestíveis. Jesus está falando sobre uma categoria específica, que é salgada, é mineral, mas que pode ser comido. Não vai comer pedra, né? Não dá para comer pedra. Tem que comer uma coisa que dá para comer. O sal. Jesus pergunta, se o sal não tiver sabor, o que resta? O que nós temos? É dito, para nada mais presta. Se o sal não for útil para cumprir a sua única função, ele não presta para mais nada. E aí vai ser uma briga eterna, né? Qual que é a função de um crente que não tem função? Nenhuma. Que agora tá na quarentena, então tá todo mundo meio parado, meio em casa, né? Mas quando tem pessoas que antes mesmo da quarentena já estavam vivendo como se a vida delas tivesse em quarentena espiritual. Já não estavam tendo atitudes, já não estavam fazendo aquilo que deviam, já não estavam se comportando como deviam, já não estavam buscando a presença de Deus, já não estavam trabalhando para as coisas de Deus como deviam. Porque na verdade já estavam em quarentena, já estavam paradas antes do tempo, já estavam sem utilidade antes do tempo. E Jesus pergunta, se existe alguém que não cumpre a sua função, o que a gente vai fazer? Para que essa pessoa presta? Né? Se existe um crente que não dá testemunho, que fala mal dos outros, que é falso, que é mentiroso, que é adúltero, que dá mau exemplo, que faz tudo isso de errado, para que esse crente serve? Essa é a pergunta que Jesus faz. Qual é a utilidade de um crente que não tem utilidade? E a pergunta que eu faço, primeiramente para mim, né, que estava pensando sobre esse texto, e faço para todos nós. Qual é a nossa utilidade? Será que nós temos cumprido a nossa função como salvo? Jesus não nos salvou para a gente ir para o céu ganhar um apartamento. Jesus não salvou a gente para dar dinheiro. Jesus não salvou a gente para outras coisas. Jesus salvou a gente para ser luz, para ser sal, para fazermos a diferença. E se nós não estivermos fazendo essa diferença, será que de fato nós fomos salvos pela graça de Jesus? É uma pergunta que a gente precisa se fazer a todo momento, porque nós estamos sujeitos a erros, a falhas, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos ao pecado, e se nós não estivermos atentos com relação à nossa vida, o que nós vamos fazer? Né? O que nós podemos fazer? Qual que deve ser a nossa atitude? Nós, na verdade, devemos voltar a Deus, né? Devemos voltar, devemos olhar aquilo que está errado e corrigir. O problema é que hoje em dia nós vivemos numa época em que nós não precisamos fazer mais nada, né? O pastor faz por nós, os obreiros fazem por nós, os líderes fazem. Não, a gente está aqui só para ser servido e tudo bem. Não, tudo bem, na faculdade ninguém sabe que eu sou crente, mas isso não tem problema. No serviço, o pessoal vê a minha pilantragem, vê as minhas desonestidades, mas tá tudo certo, porque eu não sou pastor, não sou líder, né? Pois saiba que se essa é a nossa atitude, se a nossa atitude é de indiferença, talvez, muito provavelmente, nós nunca tenhamos sido salvos. Porque Jesus, ele disse uma coisa e falou assim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês.
E se nós vivemos como escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do mal, se nós vivemos como se nunca tivéssemos ouvido a palavra de Deus, se nós vivemos como se nós nunca tivéssemos ouvido sobre o Evangelho, então talvez, né, muito provavelmente, nós ainda não tivemos um encontro verdadeiro com Deus. As nossas atitudes precisam expressar essa diferença. Não é o contrário, né? Eu não tomo atitudes porque eu não tomo atitudes para ser diferente, eu tomo atitudes porque eu sou diferente. O cristão, ele é transformado por dentro, ele tem um coração mudado. Por isso que Davi, quando ele vai orar a Deus no Salmo 51, ele pede que Deus dê a ele um coração novo, dê um espírito novo, faça uma mudança interior. Mas se nós continuarmos da mesma forma, com as mesmas atitudes, com os mesmos sentimentos, com a mesma mentalidade, então eu fico preocupado com o que é que nós estamos fazendo, em qual tem sido a nossa função no reino de Deus. Eu me preocupo bastante. O sal, ele tem, dentre as muitas funções que ele tem, né? Ele tem a função de dar sabor, de fazer a diferença, né? E quando a gente come alguma coisa que não tem sal, a gente até tem uma palavra para isso que fala assim: esse arroz está insosso, está sem sal, está ruim, está sem gosto, né? E se tiver papa, ainda pior ainda o arroz, porque não tem sabor, não tem consistência. E a função do crente é fazer com que quando Deus olhe para o mundo, Deus tenha algo que o atraia. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não podemos por nós mesmos, nós não podemos nos salvar, é só a graça de Deus que nos salva. Mas quando Deus nos salva, Ele nos salva para fazermos boas obras. E a Bíblia vai dizer que por diversas vezes Deus olhou para a terra e viu homens, viu mulheres das quais Ele se agradava. É só nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ver que a humanidade estava totalmente depravada, mas quando Deus olhou para a humanidade, Deus sentiu um sabor diferente quando Ele olhou para a vida de Noé. E a pergunta que eu faço é: qual é o sabor que Deus tem sentido ao provar, ao experimentar das nossas vidas? O sal também tem a função de ser um curativo. Muitos de nós cristãos temos sido muito mais destrutivos do que curativos. Temos causado mais doenças, temos causado mais feridas nas pessoas do que curado. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para curar. E como é que o crente cura alguém? Muitas vezes através de uma palavra, através de uma oração, através de um abraço, através de uma conversa. O crente, ele foi colocado na terra não para destruir as pessoas. Tem muito crente que é assim, né? A pessoa vai lá pedir ajuda, vai lá e acaba com a pessoa. Fala: não, você está nessa situação porque você merece mesmo. Você vai para o inferno, você vai morrer. E aí, que horror! Não é para isso que nós somos chamados. Uma das funções do sal é justamente curar, cicatrizar feridas, fechar, não abrir. O crente, ele não tem a função de ficar abrindo feridas, tem de fechar, de resolver o problema. Mas tem crente que tem um amor por abrir feridas, por voltar ao passado, por jogar coisas na cara dos outros, que é uma coisa terrível, e não é para isso que nós fomos chamados. O sal também tem a função eu falei dar sabor, falei de cicatrizar, e também o sal tem a função de conservar. Conservar não apenas, alguns usam isso para a política, não, o crente tem que ser conservador, não necessariamente, mas o crente precisa conservar aquilo que Deus deu para ele, né? Precisa conservar a família, precisa conservar a palavra de Deus no coração, precisa conservar atitudes de amor, precisa conservar o cuidado com o próximo, precisa conservar o ensino da palavra de Deus. A função do crente é conservar tudo aquilo que Deus nos confiou. Tudo aquilo que Deus nos deu, nós precisamos conservar. Tanto que lá no Apocalipse nós vamos ver uma das cartas às igrejas da Ásia, Jesus dizendo o seguinte: guarda o que tens, né, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar é conservar, manter.
É não deixar que se perca facilmente. Mas tem muito crente que já está perdendo as coisas, né? Perdendo valores, perdendo a moralidade, perdendo o pudor, perdendo o temor a Deus, né? É, graças a Deus, né? Não sei se esse é o melhor termo, mas ainda bem que na quarentena muitas pessoas estão começando a ter saudade da casa de Deus. Muitas pessoas estão começando a sentir falta na casa de Deus, né? Mas a gente via, o pessoal chegava, não orava, chegava, ficava conversando, culto rolando, a pessoa conversando. Começava a palavra, a pessoa saía, né? Talvez alguém até saiu aí no meio da palavra, mas em casa é mais difícil ficar parado, né? Mas na casa de Deus, onde nós vamos para ter reverência, nós precisamos entender que nós precisamos conservar o temor a Deus. Não é um lugar qualquer. Quando eu era criança, o pessoal usava bastante esse termo. A igreja não é um clube social. Não é um clube onde eu vou para encontrar amigos, para rever, sei lá, minha namorada. Não é um lugar que eu vou para colocar a conversa em dia com o maestro. Não é um lugar que eu vou para conversar com os meus amigos. A igreja é um lugar onde eu me reúno para adorar a Deus.